tarde a todos. Boa tarde. Declaro aberta a presente audiência pública, que tem por objetivo a demonstração, evolução e avaliação das ações desenvolvidas pelas diferentes áreas da saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, bem como as informações relacionadas às despesas da saúde no segundo quadrimestre de 2022, referente aos meses de maio a agosto de 2022, em cumprimento ao disposto na Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, que dispõe sobre os valores a serem aplicados em ações e serviços públicos destinados à saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle de despesas. Esclareço aos presentes e a todos que nos acompanham pelas redes sociais que a presente audiência pública está sendo realizada no plenário da Câmara Municipal de Caieiras, de forma presencial, virtual e interativa, canal oficial da Câmara Municipal, YouTube e redes sociais, de modo que os participantes possam enviar perguntas que tenham conexão com o tema, contendo o nome completo, para que a assessoria possa direcioná-las no momento oportuno. Esclareço ainda que a Câmara de Caieiras disponibilizou por meio de páginas oficiais o número de contato do WhatsApp para que os munícipes pudessem enviar suas perguntas com antecedência. A Comissão de Saúde e Assistência Social da Câmara Municipal de Caieiras é responsável pela realização desta audiência pública, sendo que a mesa é composta pelo relator da comissão, Micael Fernando dos Santos, vereador Micael, e presidida por mim, Carlos Alberto Albino Júnior, vereador Juninho. Representando o Poder Executivo, registro as seguintes presenças: Dr. Edgar Dias, secretário de Assuntos Jurídicos; doutora Carla Maia da Costa de Rossi, responsável técnico e financeiro da Secretaria Municipal de Saúde; senhora Renata Marcelino, responsável administrativo, técnico e financeiro da Secretaria Municipal de Saúde; e senhora Edna Verônica da Silva, coordenadora de planejamento. Informo que a data dessa audiência se tornou pública por meio do edital de convocação 018/2022, devidamente publicado na imprensa oficial, edição 616 extra de 20 de setembro de 2022, bem como na página oficial da Câmara Municipal de Caieiras, mídias sociais e afixado nos quadros de aviso. Para esclarecimentos, passo a palavra à senhora Renata Marcelino. Olá, boa tarde a todos. Vamos iniciar, então, a nossa apresentação pela parte financeira, né? De acordo com a Lei Complementar 141, né, o parágrafo 36º, o gestor do SUS apresentará até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação, a prestação de contas, então, que tem como parte o montante e fonte dos recursos aplicados no período, as auditorias realizadas e a oferta de produção. Então, agora a gente vai iniciar com a parte financeira e depois, seguido pela Edna, a parte da produção. E aí a doutora Carla faz a conclusão da prestação de contas com as ações do gabinete da secretaria. Aqui iniciamos a apresentação com a receita. Então, do total, né, de receitas enviadas ao município, 24 milhões são receitas destinadas totalmente à saúde, sendo ela 130 mil da taxa de fiscalização, que é a receita que é realizada pela vigilância sanitária, nas inspeções, nas fiscalizações. É uma receita gerada pela vigilância sanitária e a gente deve também aplicar esse recurso em ações da vigilância sanitária. Temos 11 milhões 433 mil do governo estadual e 12 milhões 294 mil do governo federal. E mais a receita de aplicação financeira, né? Pois toda vez a gente deixa claro aqui, explica que todo o recurso destinado à saúde, quando não utilizado, ele fica aplicado e esse recurso rende, né, para ser convertido também em ações para a saúde, e foi o total de 533 mil. Então, o total de 24 milhões 392 mil de receitas que foram destinadas para a saúde.
Aqui a gente vai detalhar agora a receita por bloco, né? Eu mantive esse slide para a gente deixar bem claro que no ano passado nós não conseguimos detalhar bem as ações da saúde por bloco, porque o orçamento ele não permitia isso, né? As ações eram muito misturadas e a gente não conseguia deixar bem claro os blocos que estão dentro da Secretaria Municipal de Saúde, né? Então, a gente tem a atenção primária à saúde, que são as unidades básicas de saúde do município, a média e alta complexidade, que é a urgência e emergência e as ações especializadas, a assistência farmacêutica, a vigilância em saúde e a gestão do SUS. Aqui nós iniciamos, então, a apresentação da receita por bloco. Então, dos 24 milhões que mencionamos no outro slide, ele está dividido aí para qual bloco que ele foi destinado. Então, foram 17.503.000 para média e alta complexidade, 4.192.000 para atenção básica, 755.000 para vigilância em saúde, 1.402.000 para assistência farmacêutica, R$ 5.122 para a gestão do SUS, mais aplicação financeira. Então, aqui representada no gráfico, né, a gente vê que a maior fatia, então, fica para a média e alta complexidade com 72%. Agora a gente vai apresentar a aplicação em saúde. Então, a gente, né, temos o mínimo constitucional obrigatório, que deve ser aplicado os 15% em saúde. Esse 15% ele deve ser aplicado durante todo o ano. E aqui nesse quadro a gente observa, então, que dos 15% que o município deveria aplicar em saúde, já foram aplicados 20,14%. Então, dos 214 milhões de receita de impostos que o município recebeu, ele teria que aplicar 32 milhões, e foram aplicados 43 milhões. Né? Então, percentual de 20,14%. Tá? Então, a gente tem a aplicação do período de 20,14%. E aqui agora a gente vai começar a demonstrar as despesas. No período de janeiro a agosto, né, depois vocês vão ver que a parte de produção, a hora que a Edna apresentar, a produção ela é por quadrimestre, então a gente consegue ver ela separadamente. Mas a financeira, não, a gente tem que sempre ver no acumulado. Então, esses 76 milhões de despesa que a gente vai começar a demonstrar, ele é de 1 de janeiro a 31 de agosto. Tá? Então, é referente a 8 meses. Então, do total dos 76 milhões e 13 mil reais que foram investidos em ações e serviços de saúde, 10 milhões 955 mil foi para a gestão do SUS, 17 milhões 238 mil para a atenção básica, 40 milhões 436 mil para média e alta complexidade, 6 milhões 101 mil para assistência farmacêutica e 1 milhão 281 mil para a vigilância em saúde. Ele representado em gráfico, então, da mesma forma que a receita ela é maior na média e alta, a despesa também. Né? Então, acaba sendo 53%, mais a metade dos recursos investidos em saúde é para a média e alta complexidade. Então, no detalhamento das despesas, a gente começa com a gestão do SUS. Então, aqui a gente vem detalhando item a item do que foram feitos, né, os gastos na gestão do SUS, sendo o total do custeio de 4.753.000 no período. Aqui nós temos o resumo da despesa. Então, a gente tem a despesa com pessoal, a despesa com equipamentos e material permanente e o total de investimento na gestão do SUS de 10.955.000. Atenção básica. Então, aqui são todas as despesas que foram realizadas para a atenção básica do município, total de R$ 6.953.000. Aqui no resumo da despesa, nós temos a despesa com pessoal, as despesas de investimento e a despesa total, então, de R$ 17.238.000 para atenção básica. A média e alta complexidade. O total de custeio da média alta de R$ 39.426.000. Aqui no resumo da despesa, então, nós temos a despesa com pessoal, despesa com investimento, equipamento e material permanente,
o total de despesa da média alta de R$ 40.436.000. Assistência farmacêutica, o total de custeio de R$ 6.064.000, mais a despesa com pessoal, o total de investimento no período de R$ 6.101.000. Ah, tá. Daí então a gente faz no final, que tem tudo, o resumo? Tá bom. Aqui a vigilância em saúde, 668.000 da parte do custeio. Aqui o resumo, nós temos a despesa com pessoal, obras e instalações, e o total de investimento, então, de R$ 1.281.000. Aqui, nós temos o resumo da despesa. A parte que o doutor agora achou importante a gente apresentar para vocês é que os 76 milhões que nós temos empenhado no período, ele é muito maior do que o valor liquidado e o pago. É que esse valor corresponde às despesas que algumas vão até o 31/12, quase a maioria. Então, o valor empenhado, ele é maior porque ele já foi reservado para as despesas que vão acontecer até o final do ano. E o liquidado são aquelas despesas que nós já reconhecemos, já chegou a nota, o produto já foi entregue, então o município já reconhece essa despesa, ela já foi realizada. E o valor pago é aquele que efetivamente foi pago para o fornecedor. Entre o valor liquidado e o pago, a gente vê que a diferença é mínima, né? A Andréia está aqui, a nossa secretária de Finanças, e a gente pode comprovar como que está a liquidez, né, das nossas despesas, das nossas finanças, né? Então, de quase todo o serviço executado, toda a mercadoria entregue, praticamente, né, quase tudo já foi pago ao fornecedor. Tá, então, só para entender, os 76 milhões é anual, não é nesse período? Então, os 76 milhões, ele é as despesas realizadas até esse período. Porém, há contratos que vão até 31/12. Então, o município ele já reserva aquele valor para aquele contrato que vai ser realizado, né, até a sua vigência. E o liquidado é o que eu já realizei dele. Então, se a gente tem um contrato, por exemplo, que nem a Santa Casa, né, que é o nosso contrato de gestão, quando a gente assina esse contrato, ele tem uma vigência. Sim. Então, a gente empenha até ele ter término daquela vigência. E, conforme vai passando os meses, a gente vai pagando as parcelas. Então, é isso. O empenhado, a gente reserva para aquele fornecedor o valor que ele vai receber, e, durante o período, nós vamos liquidando, que ele vai entregando a nota, e vamos pagando. Mas, vereador, esse valor de empenhado, ele provavelmente deva subir bastante até o fim do ano, porque a gente tem bastante despesa que renova, né? Então, um contrato que venceu, né, como o fechamento é em agosto, né, o contrato que vence agora em agosto ou em setembro, ele vai ter que ser novamente empenhado para a quantidade deste ano, né? Então, por mais 4 meses, 3 meses, dependendo do vencimento dele. Mais as despesas que são executadas, que tem o empenho e a liquidação imediata, né? Que são despesas de compra direta, material, que aí você já vai, né? A maioria das despesas feitas por ata de registro de preço. Então, a ata, né? Que a gente até é importante passar nessa audiência, que a prefeitura adotou um modelo de aquisição bem diferente do que era adotado, né? Nas gestões anteriores, a gente via uma aquisição muito permanente, então se fazia contratos muito longos, né? E no modelo de gerenciamento atual, a gente faz muita ata de registro de preço. Então, a ata de registro de preço, a gente não empenha ela, né? Ela não tem nem sequer a sua reserva. Ela é só, a gente costuma dizer que ela é uma cotação com prazo de 12 meses. Então, a gente tem a garantia que em 12 meses a pessoa vai fornecer por aquele preço. Então, conforme a gente vai fazendo a aquisição, a gente vai aumentando o valor empenhado e já vai liquidando essa despesa praticamente que imediatamente, porque entregou, liquida, né? Chegou a nota fiscal, liquida a despesa e já realiza o pagamento. Então, com isso, a gente consegue verificar que, né, toda despesa que tem sido realizada pelo ano, né, pela atual gestão no ano, ela está sendo liquidada e nós não estamos deixando nada a ser, né, arcado para o ano seguinte. Isso ajuda também na economia, né? Se não usar, não paga, né? Então, exatamente. Isso é muito bom. Obrigado. Essa representação em gráfico é importante a gente
né, deixar aqui bem claro o esforço que a administração vem fazendo para manter a saúde. Ou manter não, né? A gente conseguiu avançar muito na saúde de Caieiras, né? E dá para ver, é visível. E a gente depois vai ver com a Edna nos números, né, de atendimentos. Porque ontem até o COSEMES fez uma apresentação e ele diz que a maioria dos municípios, para manter a saúde, está com mais de 78% de comprometimento, mais de 70% de comprometimento do seu repasse, né, do seu recurso em investimentos em saúde. E a gente vê que em Caieiras é 78%. Então, o que foi falado ontem, que a faixa é de 70% que os municípios comprometem, Caieiras está comprometendo 78%. Então, a gente, né, já viu que o mínimo constitucional, a gente já está em 20,14% no segundo quadrimestre, sendo que o 15% ele teria que ser atingido até 31/12, e no primeiro quadrimestre já foi atingido, né? Então, a gente consegue ver que a saúde de Caieiras ela tem um investimento muito grande. Até ontem, na apresentação, né, do COSEMES, ele deixou bem claro que o que a prefeitura gasta, a gente tem que sempre chamar de investimento em saúde, porque saúde não é somente um gasto, né? É investimento, porque é a saúde, é a geração de serviços em pró, né, da população. Então, trata-se como investimentos em saúde. E aí a gente vê que dos 76 milhões que o município investiu em saúde, 78% foram com recursos próprios. E se a gente tivesse outra forma de financiamento do governo, o município poderia, né, ter menos investimento na saúde e poderia investir em outras áreas. Então, a gente vê que como essa administração ela faz de tudo, né, todos os esforços possíveis para a gente manter todos os serviços em bom funcionamento, investindo 78% da receita somente em saúde. E de toda a despesa realizada pelo município nesse período, 28% foram investidas em saúde. Nós sabemos que a saúde, né, o investimento é muito alto, mas uma coisa que me atenta muito é que o recurso, o repasse que vocês estão tendo, isso daí também é uma coisa que antes era pequena e hoje vocês estão conseguindo muito maior. Ter um repasse maior. Então, também parabenizo vocês por esse trabalho, porque é uma gestão que tem que ser feita, porque se não fizer, com certeza não vai vir recurso do governo. Até no início da apresentação da produção, vereador, a Edna vai apresentar as equipes que foram cadastradas, e isso futuramente vai gerar mais recursos ao município de recurso federal, porque agora está sendo feitas as habilitações no governo, né? Então, estão sendo criados serviços no município, e, em seguida, as habilitações para que a gente possa receber recurso para custear parte desse serviço. A gente sabe que o recurso não é suficiente para custear todo, mas pelo menos uma grande parte, né, vão ser custeadas. E se me permite, é importante também a gente colocar, vereador, que esse gráfico ele só vai se alterar se a gente tiver uma modificação substancial na forma de gerir o SUS do país, né? Então, a primeira reforma que precisa ser urgentemente implantada é a tabela SUS, né? A tabela SUS hoje ela é ínfima, ela não arca com todas as despesas, e as despesas que ela arca é muito baixa, né? O valor repassado para o município é muito pequeno. E a gente nota isso principalmente quando a gente, no jurídico, recebe muitos mandados de segurança com um custeio de medicamentos muito caros, né? E nós, no jurídico, sempre tentamos, né, expor no Poder Judiciário a necessidade do Estado auxiliar o município também nesse custeio, porque as medidas, né, de segurança, elas são todas urgentes, então, na maioria das vezes, elas chegam com liminares. Chegando a liminar, a gente tem um prazo muito curto para executar a despesa, então a gente tem cerca de 5 a 10 dias para entregar o remédio, né? E esse remédio não é um remédio que está dentro do nosso quadro, né, de distribuição de medicamentos, não está na nossa REMUME, ou, né, é um remédio de alto custo, com alto padrão. A gente tem visto, né, recentes decisões com remédios que a gente tem que arcar, que chegam a custear 200 mil, 300 mil por habitante. Então, se a gente fizer uma conta, né, de investimento, se a gente tiver que investir este valor por habitante na cidade, a gente, logicamente, não vai conseguir fechar o caixa com o nosso recurso e nem com o repasse. Então, é necessário que tenha, né, toda essa reforma no sentido de repassar melhor o recurso para os municípios, mas que também o Estado, né, a União, também seja responsabilizada por
por determinados atendimentos, determinadas medidas que hoje os municípios não têm condições de arcar. Só uma dúvida minha. Você entrou com uma ação contra o governo estadual por conta do medicamento. O governo estadual, um exemplo, a Prefeitura de Caieiras, obviamente, como você falou, em 5 dias tem que fazer esse trâmite para fornecer o medicamento, porque não espera, na verdade, não espera. Mas, assim, tem algum mecanismo da cidade entrar com um processo contra o governo e depois o governo ressarcir esse dinheiro para a cidade? Até 2021, nós não tínhamos nenhum histórico na cidade do município cobrando o repasse dos outros entes federados, né? Então, nem do Estado e nem da União. Nós adotamos, desde junho de 2021, a gente vem adotando, pegando todos os mandados de segurança, né? O jurídico faz isso, pega todos os mandados de segurança e agora a gente está entrando com as execuções contra o Estado. Né? Então, a gente está pegando esses fornecimentos contínuos, né? Porque também tem fornecimento que é bem raro e por um período muito pequeno. Então, também não compensa a cobrança, a não ser que seja um valor muito vultuoso. Agora, essas cobranças, esses fornecimentos contínuos, nós lá no Jurídicos temos agora executado o Estado e executado a União, no sentido de que eles sejam solidários no custeio desse medicamento, minimamente em 1/3 para cada um. Né? Então, a gente tem feito essas medidas, é recente essa tomada de decisão dentro da Prefeitura de Caieiras, nós não temos ainda nenhuma decisão, né, finalizada para poder demonstrar, mas a gente sabe, e o que a gente tem visto, é que em alguns mandados de segurança, mesmo quando o município ele não é elencado como parte, né, o Poder Judiciário atribui ao município a obrigação de custear. Então, eu peguei, a semana passada, um mandado de segurança que foi cobrado do Estado e o juiz ele, né, requereu a implantação, a colocação do município no polo ativo, no polo passivo e a obrigação do município fornecer, porque ele entendia que o município estava mais próximo do paciente, tinha que fornecer o medicamento. Obrigado. Agora eu vou passar a palavra para a Edna. Boa tarde a todos. Bom, aqui a gente vai falar sobre a população estimada atual, né, que é 104 mil pessoas, a área, a densidade demográfica, a região em que nós estamos. Aqui na atenção primária são todas as UBS que nós temos hoje, o serviço de atenção domiciliar, que conta com uma equipe da EMAD e uma da EMAP. Aqui nós fizemos um comparativo das equipes que nós tínhamos na atenção primária. Então, equipe de atenção primária, no segundo quadrimestre de 2021, nós tínhamos 15 equipes. Agora, em 2022, nós estamos com 12 equipes. Para a estratégia saúde da família, nós tínhamos 2, e agora estamos com 10. Equipe de saúde bucal, nós temos 3, e agora estamos com 12. Então, é aquilo que a Renata havia falado, né? Nós estamos aumentando as equipes e aumentando o nosso credenciamento. Conforme a produção for subindo, a gente começa a ter a retribuição do repasse. Na atenção primária, em 2022, no segundo quadrimestre, os atendimentos individuais nas UBSs. Médico, foi um total de 17 mil consultas. Cirurgião dentista, 2.600 casos. Enfermeiro, 4.780. Auxiliar de enfermagem, 10.996. Outro profissional de nível superior, que também atende nas UBS, 3.238. Então, foi um total de 38.680 atendimentos. Fizemos um comparativo com o segundo quadrimestre de 2021, que foi de 35 mil. Então, nós aumentamos nossos atendimentos. Aqui, esse atendimento da atenção primária são as atividades das equipes saúde da família. Então, tem os ACS, com 49.802 visitas. O que eu estou mostrando aqui são aquelas 2 equipes que nós tínhamos, porque aumentou agora que nós começamos com as outras 8. Tá? Ainda não deu tempo de subir a produção deles.
auxiliar de enfermagem 252, enfermeiro 304 e médico 400. Então, aí foram para 50.758 atendimentos. Aumentamos, né, em comparativo com 2021, que foi de 45 mil. Urgência e emergência. Aqui são os atendimentos da unidade mista. Atendimento de urgência com observação de 24 horas, 6.375. Atendimento médico, adulto e pediátrico, são as consultas, né? 40.555. E atendimento de profissional de nível superior, 39.077. Dá um total de... Eu não consigo ver aqui o total, não enxergo. 86. Isso, 86 mil, não é? 86.007. As internações nesse período ficaram em 418. Os atendimentos médicos, tanto com observação ou só na porta, dá um total de 46.930, o que no ano passado, nesse quadrimestre, foi de 35.646. Então, a especialidade aí aumentando também a quantidade de atendimentos. Consequentemente, aumentou também as internações, né? De 387 foi para 418. Lembrar que foi posto, né? Colocar só que o segundo quadrimestre de 21 a gente tinha Covid, né? Agora a gente não tem Covid e o atendimento é maior. O atendimento é maior, realmente. Estamos aumentando aí. Laranjeiras. Aqui, no segundo quadrimestre, né, de 2022, colocando ali atendimento médico, 24.400 e de nível superior, 23.022, 47.430. O comparativo que nós fizemos foi dos atendimentos médicos, 24.400 e o ano passado, 9.078. Mas lembrando que o ano passado ele estava somente para Covid e agora que ele abriu para pronto atendimento. Na época do Covid, ele teve 281 internações e agora ele não atende mais internação. Por conta do Quines que não abrange internação. E dão, em média, com os dois atendimentos, 80 mil atendimentos realizados no município de Caieiras. Dá praticamente quase toda a população passando uma vez, né, no quadrimestre. Dá 120 mil. Tem bastante de outros municípios que evadem aqui. Agora, falando do SAUR. Tem a USA, né, que é o serviço avançado, e temos o serviço básico. Foi um total de 1.452 atendimentos, em contrapartida a 1.376 do ano passado. Ainda na especialidade. Aqui, quando a gente está falando de especialidades, a gente está apontando os serviços do SEMI. Então, temos cardiologista, dermato, endócrino, né? Olha, só de dermatologista foi 1.000 consultas, 1.300 de endocrinologistas e por aí vai. No total desse quadrimestre, nós atendemos 11.200 pessoas, tá? E ficou mais ou menos em uma média com o segundo quadrimestre de 2021. E foi em 11.100 pessoas. Aqui é o centro de reabilitação, as fisioterapias. Está dividido em atendimentos, então são as consultas, o atendimento fisioterápico para pacientes com transtorno respiratório, pré- e pós-operatório. Então, são diversos tipos de atendimentos. No total, nesse quadrimestre, foram 8.428 atendimentos. Em contrapartida, eu peguei só os de nível superior. Esse quadrimestre foi 2.968, em 2021, 1.684. Aqui do CAPS. No nosso também é dividido em procedimentos, desde as consultas psiquiátricas, atendimentos em grupo, atendimentos da enfermagens. Deu um total de 2.299 atendimentos. Dividimos em atendimento individual ao paciente, nesse quadrimestre, 536, no mesmo quadrimestre de 2021, 460. Atendimento de paciente em grupo,
401, que agora nós estamos pós-pandemia, né, graças a Deus, e o ano passado foi apenas 103. Nossa residência terapêutica. Nos meses de maio a agosto, nós continuamos com os nossos 6 moradores, servindo as 5 refeições diárias, né? Temos o acompanhamento da equipe multidisciplinar, dos cuidadores, né? E eu não sei, a mudança do endereço também foi feita, né? Foi. Eles estão em uma residência bem mais adequada, bem mais ampla, confortável. Procedimentos especializados. São os laboratoriais, 145.874. As radiografias, 3.651. Ultrassonografias, 5.371. Mamografias, 1.190. Então, num total de 156.086. Bom, agora, nesse quadrimestre, nós fizemos 145.000 exames laboratoriais. Em contrapartida, no ano passado, fizemos 172.000. Radiografias, 3.600. O ano passado, 3.800. Ultrassonografias, 1.810 para 5.371. E mamografias, 884 e 1.190. Uma das coisas que a gente coloca é que tanto as ultrassonografias como as mamografias, elas são utilizadas como prevenção. Então, está se mostrando que a atenção primária ela está trabalhando. A gente está trabalhando em prevenir do que depois medicar, entendeu? Por isso que se intensificou essa parte. Tá. Só uma dúvida. Nesses exames laboratoriais, eu vi que diminuiu muito, né? E como a gente é presidente da comissão, a gente recebe muitas reclamações que está agendamento de exames para 3 meses, 2 meses, entendeu? Então, isso leva em conta essa diminuição ou não mesmo? Diminuiu por falta de paciente mesmo, de exame? É o realizado, vereador. É a quantidade realizada, né? Eu até estava falando com a Renata que a gente tem um reflexo também do período de pandemia, né? Que a radiografia mesmo era muito utilizada no período de pandemia, né? Os exames laboratoriais eles poderiam estar sendo mais utilizados naquele período, até por causa da questão do diagnóstico, que era incerto, né? E agora você tem uma rotina maior e, com isso, a gente provavelmente vai criar um cenário de números mais próximos durante os quadrimestres, porque a gente tem uma rotina de atendimento constante. Então, é uma quantidade de pacientes atendidos todos os dias, né, sendo a mesma quantidade. Então, com isso, a gente cria uma constância que no período da pandemia a gente não tinha. Consultas e procedimentos especializados. Nós temos a clínica da Alpha Vision, que é uma consulta oftalmológica, né? Que nesse período de quadrimestre foram 889 consultas. E as consultas da APAI, que é um atendimento integral, né, psicológico, fisioterapeuta, terapia ocupacional e fonoaudiólogo. Foram 6.477. Então, da Alpha Vision, 889, no quadrimestre passado, 1.134? 1.134. Já a da APAI, 6.477 e 5.350 no ano passado. Ações da vigilância sanitária. Então, assim, são ações como renovações de alvará, atendimentos a reclamações, as castrações, inspeções sanitárias, vacinação antirrábica, né? Que totalizou 2.982 ações. Eu peguei, né, pincei aí 2 ações, as inspeções sanitárias, que foram 201, agora nesse ano, e o ano passado 204. Já as castrações, 576 a 543 no ano passado. Está na média. Vigilância epidemiológica. Imóveis visitados para controle de arboviroses, né? Vamos evitar aí a dengue. 55.705 imóveis. Foi bastante trabalho, gente. Imunobiológicos administrados. Esse PNI é a vacinação básica, tá? É o calendário nacional. 5.801.
E os imunobiológicos da Covid, 33.237. Aí, fazendo os comparativos, a gente observa que os imóveis visitados foram 55.705, em contrapartida, 26.377 do ano passado. Já a vacinação, 5.800, em contrapartida, 7.157. E da Covid, 33.237, o ano passado, que foi o boom, né, 71.018. E, vereadora, é só importante pontuar que a questão da vacinação comum, né, a PNI, a gente tem uma diminuição nacional e, por isso, as campanhas, né, que as pessoas estão procurando menos, né, a vacinação. E a questão do Covid é que, conforme construiu-se um calendário vacinal do Covid, é natural que a gente também crie um número regular, né, por quadrimestre, porque aí as pessoas estarão sendo vacinadas por faixa etária, diferente do ano passado, que foi o mutirão para que todo mundo fosse vacinado, então não saiu todo mundo no mesmo calendário. E também só na vacina, o Alexandre, ele tá, né, que é o diretor da vigilância, ele vem fazendo a busca ativa nos bairros agora, né, doutora? A gente está conseguindo, sendo da região, o município ainda com a melhor cobertura, porque ele está indo nos bairros com o carro, indo nas casas e vacinando as crianças. Então, é uma ação que o município de Caieiras vem fazendo, né, para poder ter essa questão da cobertura. Como o doutor falou, a questão da queda da cobertura é nacional. Então, até depois na página lá da prefeitura dá para ver as ações, dá para estar por dentro, ajudar a divulgar, porque é muito importante, né, a questão das doenças que estão voltando. Então, é bom deixar bem claro que o número realmente ele está bem abaixo do ano passado, mas que a Secretaria vem fazendo um serviço muito grande em cima dessa busca ativa dentro das escolas e principalmente nos bairros que está sendo feita essa semana. Gostaria de acrescentar que, como o resultado dessa busca ativa é numérico e é bem delimitado, nós observamos nos municípios componentes do Simbaju, nossos vizinhos, Franco da Rocha, Morato, Cajamar e Mairiporã, níveis que o nosso é de 77% de cobertura relacionada a imunobiológicos do PNI, e há municípios que têm 40%. Na somatória disso, a região do Simbaju alcançou 58%, mas é Caieiras que encabeça esse acima dos 50%, e realmente essas ações da vigilância elas estão de fato de parabéns e vão se manter. Legal, parabéns. Obrigada. Ainda na vigilância epidemiológica, né, as notificações compulsórias. Então, tiveram 4.669 casos de Covid notificados e 2.056 casos confirmados. E assim vão, acidentes com animais peçonhentos, atendimento antirrábico, seguindo até violências. Dengue notificados, 120 e confirmados, 32. Total de notificações, 7.084. Aí abrimos aqui um quadro, fazendo uma comparação. Quadrimestre atual, 4.669 Covids notificados. 2021, 5.386. Covid confirmados agora, 2.056, e o ano passado, 2.235. É até curioso, porque está bem próximo, né? Quando nós fizemos o comparativo, também achamos, nossa, está tão próximo. Só que a gravidade agora do Covid é tratada de uma forma diferente. O tratamento é mais eficaz, as pessoas já estão vacinadas, então, quando elas buscam o sistema de saúde, já é diferente. Então, não se tem mais o alarde que tínhamos antes. Os dengues notificados, 120 nesse quadrimestre, o ano passado, 150. 32 casos confirmados e 55 ano passado. A gente diminuiu a dengue, mantemos o número de Covid, mas o Covid hoje, né, graças à vacina, a gente consegue controlá-lo melhor. Centro de Testagem e Aconselhamento, CTA. Consulta com infectologista, né, 365. As consultas com clínico geral diminuíram, agora são 23, porque temos o infecto. Os procedimentos de coletas de sangue para tuberculose, para aferição de PA, os testes rápidos, um total de 920 atendimentos.
comparação com o ano passado, esse ano nós tivemos 365 atendimentos do infecto. Ano passado nós não tínhamos o infecto lá. Tá? 23 atendimentos do clínico geral, nós tínhamos 159 do ano passado que ele estava atendendo, o clínico estava atendendo mais. E os testes rápidos, 304 esse ano, e o ano passado 506. Assistência farmacêutica. Dispensação dos medicamentos. Então, assim, foram os itens que foram atendidos. Deu 6.282.726. Por que está esse número alto? Porque nós estamos contabilizando por item, então, por cada comprimido que é dispensado. É assim que é faturado, é assim que é cobrado. Tá? Agora, aqui embaixo, está os total de atendimento de pessoas. 178.400 pessoas foram atendidas. Num comparativo com o ano passado, foram 112.676. Então, assim, se lá no começo a gente começou falando que o município tem 101 pessoas, a gente está atendendo mais de uma vez cada pessoa. A gestão do SUS, agora aqui a gente vai falar de absenteísmo. Nós temos aqui a central de regulação que faz os agendamentos com os atendimentos fora do município, né, através do CROSS. Então, nós fizemos agendamento de 4.313 consultas agendadas e 2.875 consultas realizadas. A gente teve um absenteísmo aí de 33%. Exames agendados fora do município, 6.356. Exames realizados, 4.104. Uma média de 35% de absenteísmo. O absenteísmo desse ano para o ano passado, em 2022 foi de 33%, ano passado 37,5%. De exames foi de 35% e o ano passado 32,5%. Importante, vereador, só frisar que a gente ouve bastante debate, né, da população, às vezes falando que quando a consulta é fora a gente não vai. Né? A gente nota com o número da média de absenteísmo que mesmo quando a consulta é no município ele também não vai, porque é praticamente o mesmo percentual. Né? Então, é bem complicado, né, porque na medida em que o paciente não comparece, você deixa de dar a vaga para uma pessoa que precisa. E é essa pessoa que reclama, né, que não está sendo atendida. Exatamente. Complicado. Agora, falando do transporte sanitário. Nesse quadrimestre, foram 12.100 pessoas transportadas. Então, assim, esse transporte ele é feito para levar essas pessoas para uma consulta médica, para um tratamento externo, para fazer uma hemodiálise, para fazer um exame. E, em comparação com o ano passado, foram 4.619. Então, assim, eu confirmei os dados, né? O ano passado, por conta da Covid, os tratamentos eletivos não estavam sendo realizados. E agora todos estão voltando. E, né, relembrar que o município de Caieiras foi contemplado com novas ambulâncias sanitárias, né, vindas do governo estadual, e que isso auxiliou em muito a gente executar o serviço, porque nós tínhamos ambulâncias sucateadas, que passavam muito tempo em conserto, e que hoje a gente tem ambulâncias novas, 0 km, que podem auxiliar a gente na execução do serviço. Bastante, né? Aqui são os contratos vigentes com a Secretaria da Saúde. Nós temos a AirLab, que é o fornecimento de oxigênio medicinal, que a gente dispensa para uso residencial, né, de alguns pacientes. A Alpha Vision, que é o serviço oftalmológico. A APAI, a CFX Imagem, que são os exames radiológicos e a mamografia. A Epolix, que é tratamento de resíduos. A MMR, que é a realização de exames de ultrassonografia. A Safety,
que é a prestação de serviço de locação de sistemas de vigilância eletrônica, a Medic Health, que é a prestação de serviços em consultas médicas, a Medic Farm, que fornece as medicações, a Soprac, que é a prestação de serviços no canil municipal, a System, que é serviços de recepção, atendimento, né, o controle de acesso, a WA, que é a prestação de serviços de limpeza, a Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo do Campo, que fica nos pronto atendimentos, a CBS, que ela fornece um software para o gerenciamento do diabetes e fornecimento de tiras, a Biomega, ainda está aí a Biomega, porque ela foi participante do último quadrimestre, né, mas a gente está mudando agora de laboratório, e a Multifácil, que é o fornecimento do software que é implantado nas unidades básicas. A X-Paper, que é a locação de equipamentos para impressão. A Empresa Mineira de Computadores, que é a locação de computadores. A Credicar, que é a locação de veículos, que é transporte sanitário e ambulância. Aqui tem alguns nomes de pessoas físicas, que são a locação de alguns imóveis. Tá? A senhora Elisa, que é para o imóvel do CAPS. O senhor José Bueno, que é para o imóvel do EMAG, e a senhora Maurícia, que é a locação do prédio da RT. E é isso. Faltou da doutora, né? Eu não consigo tirar, tem que virar esse. Será que prossegue aqui? Ele vai colocar, né? O colegiado gestor considera necessário citar algumas ações do Gabinete da Saúde, onde atualmente fica a diretoria médica e toda a supervisão da alta complexidade, com o subprefeito e 2 apoiadoras. Todas as atividades do Gabinete da Saúde estão tentando agir de acordo com toda a sistemática do SUS, interagindo com a política da municipalidade e suas estruturas já existentes, no aprimoramento e também numa interação que está sendo bem positivo quanto aos resultados. Dentro também do Gabinete da Saúde funciona a nossa mesinha de reunião do Conselho Municipal de Saúde Permanente, embora 1 ou 2 vezes ao mês nós venhamos a nos reunir em outro ambiente, mas ali é o nosso permanente, dentro do Gabinete da Saúde. Então, os conselheiros, eles têm acesso para qualquer necessidade, qualquer dúvida, já de modo permanente dentro da sala do Gabinete da Saúde. Uma das ações do gabinete é a verificação permanente da pertinência da liberação de oxigênio desses pacientes que são acamados e domiciliados. Mês de maio, 40, junho, 42, julho, 48, agosto, 42, no total de 172 deliberações de oxigênio domiciliar. Também fazemos a verificação, a supervisão da deliberação da solicitação de fraldas através do Serviço Social da Saúde. E no quadrimestre nós tivemos 32 solicitações deliberadas. Também participamos da verificação das solicitações de veracidade de atestado médico de todas as empresas da região e do Complexo Hospitalar do Juqueri também, onde isso envolve toda a unidade de auditoria, a unidade de avaliação e controle, sempre numa busca de documentos, uma verificação junto aos senhores médicos, junto às diretorias de toda a atenção, e o total foi de 80. Também atendemos a solicitação via protocolo de cópias de prontuário médico para quaisquer finalidades, INSS, comprovação legal, herança, abono de falta, todo tipo de licença, todo tipo de problema. Essa verificação de prontuário, ela envolve todo o histórico dos atendimentos em saúde realizados no município e ela não tem limite de data para solicitação. Tudo que está disponível, o Gabinete da Saúde faz a procura
verifica e entrega ao solicitante a cópia. No quadrimestre, tivemos 18 solicitações. Também atende às solicitações da Delegacia de Polícia com relação a cópias de prontuários e documentos médicos de modo geral, sendo todos digitalizados, porque a Delegacia de Polícia não aceita manuscrito. Ela pede sempre a digitalização e o gabinete procede também à digitalização. No quadrimestre foram 9. Também agimos junto a outras instituições, como o Conselho Tutelar, o SAICA e o SAUR. No Conselho Tutelar, nós favorecemos muitas vezes alguns tipos de atendimentos e procedimentos, né? E foram 9 no período. Para o SAICA foram 4 agendamentos, que a gente diz que pode ser consulta, tratamento, depende. Com o SAUR, a gente recebe sempre solicitação de ambulância, a maioria das vezes da Secretaria de Esportes, para retaguarda de jogos, e foram 8 no quadrimestre. Toda essa rotina envolve também recebimento e abertura de MPA, atuação, recebimento e verificação dos malotes, dos exames, das consultas que convergem para o gabinete. Toda a comunicação da regional via e-mail e a deliberação dessa comunicação. 18 pedidos de ouvidoria com a resposta, porque nós vamos verificar em loco a apuração dos fatos ocorridos, principalmente no pronto atendimento, mas existem outras localidades da saúde que a gente verifica também. Nós participamos das reuniões virtuais também no Gabinete da Saúde, com toda a Regional de Saúde. No quadrimestre foram 32 reuniões virtuais. E, atualmente, também nós supervisionamos a atividade dos guarda-mirins, que são 5 que estão conosco, 4 de manhã e 1 de tarde. E é isso. Para clareza e caso haja alguma dúvida a respeito dessa atividade à parte, além de toda a atividade do colegiado gestor, o gabinete em si tem essas rotinas que envolvem e que prestam serviços aos munícipes. Obrigada. Bom, obrigado a todos pela explanação. Também queria agradecer a presença do vereador Lagoinha Josi e oferecer a palavra, se alguém quiser pontuar algo, colocar algo para eles responder. Não? Então, não havendo mais quem queira fazer o uso da palavra, e já confirmado pela coordenadoria que não existem perguntas a serem respondidas, agradeço a todos os presentes, aos munícipes que nos acompanham pelas redes sociais, aos representantes do Executivo, aos membros da Comissão da Saúde e aos servidores dessa casa. Declaro encerrada a presente audiência pública. Boa tarde a todos.